Bom, se você está assistindo esse vídeo, significa que você encontrou ele e ele chegou para você no momento certo. Não é um vídeo muito demorado, é um vídeo um pouco fora do padrão do que eu faço por aqui para vocês, tá? É um vídeo que eu resolvi abrir meu coração sobre algumas coisas que têm acontecido na minha vida e eu tenho certeza absoluta que se você clicou nele, você vai precisar ouvir essa mensagem que eu vou te passar. Irmão, eu queria te falar que vocês que me acompanham há muito tempo sabem que eu sempre fui um cara muito sonhador. Eu sou um cara que veio da quebrada de São Paulo, eu era vendedor de shopping, nunca consegui ser nada na minha vida naquela época. Tive um pai que me criou de forma muito dura, a família desacreditava de mim, ninguém me incentivava. Eu era a ovelha negra da família, repeti de ano 2 vezes. Era um cara que ninguém acreditava, todo mundo zoava por ser um cara desorganizado, um cara que procrastina, um cara que nunca chega no horário, um cara perdido, um cara vagabundo, um cara preguiçoso. Eu sempre tive essa fama. E eu não sei por quê, eu sinto que eu deveria falar isso nesse vídeo. Por muito tempo eu desacreditei de mim e sempre tive um sonho de mudar minha vida, sempre sabia que eu nasci para algo maior. E eu não sei explicar, mas quando você sente que você nasceu para algo maior, é uma sensação inexplicável. Você não tem como explicar para os outros que você é um cara que sente que nasceu com uma luz, mas que ninguém vê essa luz porque você tem um monte de jeitos e personalidades que o mundo, sabe, não concorda ou não aprova. Eu era esse cara. Depois de um tempo falhando muito com as pessoas, com o mundo, tudo que eu tocava dava errado, eu encontrei esse projeto aqui, que é o Fé Office, há 6 anos atrás. E eu não sei explicar pra você, mas no mesmo momento eu arrepiava várias vezes fazendo vídeos e roteiros e eu não sei te explicar. Eu senti quando eu comecei que isso aqui vibrou meu coração de uma forma diferente. E quando eu comecei esse projeto, a minha meta sempre foi ter dinheiro, porque eu não tinha dinheiro. Eu queria agregar valor para as pessoas, ajudar as pessoas e ganhar dinheiro. E aí é isso. Eu comecei a crescer, comecei a viralizar, comecei a crescer meu negócio. Eu sempre fui um cara que estudava muito sobre internet desde 2016. Então eu comecei a crescer, cara. Comecei a crescer de verdade. E o que aconteceu? Eu consegui conquistar muita coisa na minha vida. Tudo que eu sonhava, estava conquistando. O carro que eu sonhava, a moto que eu sonhava, a casa que eu sonhava, tudo que eu estava visualizando, tudo que eu tinha visualizado, eu estava conquistando. E quando eu conquistei a maioria das coisas que eu tinha visualizado, parecia que ainda tinha um vazio. Como se aquele vazio que eu achava que era material, ele não curou, ele não fechou, sabe? E aí um grande amigo meu falou uma frase pra mim que eu nunca mais vou esquecer. Eu ainda tava sentindo um vazio, quase que uma pequena depressão, algo estranho, uma sensação estranha de que, cara, não importava o quanto que eu fazia, o que eu conquistava, parecia que nunca era suficiente, sabe? Parecia que nunca esse vazio ia curar. E eu ficava perguntando, o que é esse vazio, cara? E aí, numa conversa com um amigo, um grande amigo meu, ele falou a frase que mudou a minha cabeça, né? Todo homem tem um buraco no peito do tamanho de Deus. E aí eu comecei a falar, caralho, será que essa é a resposta, cara? Aquilo me impactou de uma forma muito pesada, eu achei estranho, mas ao mesmo tempo eu falei, será? Minha mãe sempre foi muito religiosa e o fato do meu pai ser católico e minha mãe evangélica fez com que eu me afastasse da religião, porque eu convivi nos dois mundos, tanto a católica quanto a evangélica, e eu não concordo com muitas coisas, porque eu enxergava muitas incoerências e ninguém sabia me explicar o que estava acontecendo ali. E depois de muito tempo estudando autoconhecimento, eu percebi que talvez o caminho para mim não seja a religião. E quando ele falou isso, eu falei, cara, eu não sou um cara muito religioso, você sabe que eu não acredito muito nisso. E ele falou pra mim, Fê, eu não tô falando de religião. Eu sou católico, mas eu não tô falando de religião, eu tô falando de Deus, cara. Tenta buscar Deus, tenta buscar mais o Criador, cara. Você é um cara muito inteligente. Tenta buscar Ele. Com o seu nível hoje, você com certeza vai ser um cara que vai ser impactado. Com certeza Ele tá com você e você não vê. E ele falou uma frase que minha mãe falava pra mim sempre. Minha mãe falava essa frase de Ele está com você e você não vê. E esse amigo falou a mesma frase que a minha mãe diz a vida inteira pra mim.
E isso mexeu comigo de uma forma tão bizarra, como se alguma coisa queria que ele falasse aquela frase pra eu sentir que não era um cara tentando me evangelizar. Era um cara tentando mostrar uma coisa que minha mãe falava há muitos anos pra mim e eu nunca ouvia. E aí eu falei, eu vou começar a estudar sobre Deus. Comecei a postar alguns reels lá no Instagram, inclusive se você não me segue, @fealvessn. Comecei a postar reflexões sobre Deus lá, sem religião, cara. Eu não acredito em religião, eu acho que religião é do homem. Eu acho que a religião é uma grande forma de controle da humanidade, isso não vai tirar da minha cabeça, mas Deus é algo a mais, cara. Deus é o Criador, o universo, é Fibonacci, é algo que a gente não explica. Eu tentei, cara. Eu tentei não acreditar em Deus, cara. Eu tentei de todas as formas, rapaziada. Eu tentei buscar razões racionais, científicas, filosóficas de que Deus não existe e, cara, eu nunca consegui chegar em nenhuma conclusão. Eu sempre fui um cara muito sensível espiritualmente, mesmo não acreditando nisso. Eu sempre tive sonhos com pessoas, eu sempre tive sonhos, coisas que eu previa, eu sentia a aura de algumas pessoas, sentia uma energia pesada em ambientes, sentia uma energia... Eu não sei, cara, te explicar, mas eu sinto coisas desde que eu era uma criança. Minha mãe chamava pastores e padres pra me benzer, porque muitas vezes eu falava com os meus amigos imaginários e reclamava que eu tinha pesadelos, paralisia dos sonos, via homens, via mulheres no meu quarto. Eu sempre fui esse moleque, sempre, desde criança. Eu não lembro muito bem, mas eu vivia isso. Eu lembro disso. Depois de tentar buscar todas as explicações de não acreditar ou para Deus não existir, eu só cheguei à conclusão que é quase impossível esse cara não existir. E que talvez ele seja tudo, o todo. Deus não tá fora de você, Deus tá dentro de você. E ele só fala com você se você buscar ele e falar com ele. O diabo quer que você acredite que ele não existe, que Deus não existe, porque basicamente Lúcifer sempre foi um anjo caído que tinha inveja de Deus, e a melhor forma de impactar Deus, machucar Deus, é machucando a sua própria criação. Lúcifer tinha inveja da criação de Deus porque, diferente dos anjos, nós seres humanos temos livre arbítrio, somos livres. E talvez o fato do livre-arbítrio existir é exatamente o fato de que talvez a gente esteja nessa terra e nesse mundo para entender o amor genuíno de Deus por nós. E o famoso, ele nos ama tanto que ele tá observando a gente de longe. E mesmo se a gente quiser se afastar dele, não acreditar nele e começar a usar droga e entrar pro crime, ele vai tá olhando a gente de longe, sem julgar e esperando com que um dia a gente perceba que não é uma vida boa e que se a gente voltar pra ele, ele não vai julgar nossas ações passadas. Porque talvez o fruto proibido não tenha sido uma coincidência. Se Deus é onisciente, onipresente, por que ele colocou um fruto no Éden? Por que ele colocou um fruto pra Eva comer? Por que ele criou a Eva sabendo que ela ia falhar? Sabendo que ela ia ouvir a cobra? Por que ele criou a cobra? Sabendo que a cobra ia tentar a Eva? Esse é o ponto que eu quero chegar. O fruto talvez só seja uma simbologia, o começo de tudo. Talvez nunca tenha sido um erro de Deus. Deus não erra. Deus é onipresente, onisciente, ou seja, ele sabe de tudo e está em todos os lugares. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Então, talvez o erro que aconteceu hoje na sua vida, a merda que aconteceu hoje na sua vida, seja porque Deus sabe que essa merda vai te salvar de alguma coisa pior. Ou essa merda vai te trazer uma força que só conseguindo passar por isso que você vai construir. Você entende? Talvez o fruto da Eva não tenha sido um erro. Deus colocou lá e sabia que a Eva ia falhar, sabia que a cobra ia tentar a Eva, sabia que tudo isso ia acontecer. Mas talvez seja exatamente por isso que Deus ama a gente. E talvez seja exatamente isso que signifique amar. Talvez a gente esteja na Terra para aprender o amor de Deus, que é, mesmo sendo livre e sendo capaz de fazer o mal, eu decido fazer o bem. Mesmo sendo capaz de me entregar aos meus impulsos carnais, eu decido fazer o bem. Eu decido não fazer. Eu decido ter consciência. Talvez seja isso. Talvez esse vídeo precisava chegar em você, talvez você precisava ouvir isso, mas cara, quando você pede pra Deus alguma ajuda, você precisa entender que Ele não vai te entregar aquilo que você quer. Ele vai te entregar aquilo que você precisa pra construir o que você quer. Porque talvez seja isso. A única forma
da gente aprender o que é amar é a gente ter liberdade para errar e liberdade para não amar. Você tem a liberdade de não amar ninguém e de fazer um mal pro mundo. E é exatamente por isso que quando você ama, o amor que vier de você é verdadeiro, porque mesmo sendo capaz de fazer o mal, você decide fazer o bem. Mesmo sendo capaz de odiar aquele que te odeia, você é capaz de olhar e falar: apesar do que você sente por mim, eu te amo. E isso é muito poderoso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se esse vídeo te ajudou, eu espero de verdade que você comente aqui embaixo e dê sua opinião. Vocês sabem que eu vou começar a falar mais disso aqui, trazer mais reflexões pessoais para vocês. Quando eu criei a Ordem sempre foi um propósito maior e eu sentia isso. A Ordem é o nosso público, que acabou se tornando uma área de membros. Então a Ordem é uma área de membros que tem todos os meus treinamentos e cursos lá dentro. E se tem uma coisa que eu sei que hoje bate e toca no meu coração, cara, é que todos os cursos que eu criei, a Ordem, todas as aulas que eu fiz, foi com o intuito de te entregar o conhecimento para você transformar a sua vida e para você ser um cara que evolui, sabe? Mentalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente forte. O homem que domina as 4 forças é um homem que sempre vai evoluir como um vinho. É um homem que ele vai ter tudo na vida, ele vai ter a melhor mulher, ele vai ter grana no bolso, ele vai ter os melhores amigos, ele vai ter as melhores oportunidades, porque quando você tem Deus, você consegue preencher esse buraco materialista. Quando você tem um mental claro, uma mente forte, com conhecimento, você consegue desenvolver habilidades que tornam você diferenciado. Quando você constrói o teu corpo e deixa teu veículo forte, treinando na academia, fazendo algum esporte, você com certeza tem a capacidade de ir muito mais longe, de ter vigor e saúde para conquistar tudo que você quiser. E se você, obviamente, tem tudo isso que eu te falei, você vai conseguir ter dinheiro no bolso, porque dinheiro é uma troca, dinheiro é energia. Eu te entrego a Ordem e você investe nisso. Você prospera quando você ter uma habilidade ou construir algo que ajuda as pessoas a chegarem onde elas querem mais rápido. E a Ordem é exatamente isso. Se você quer evoluir, clica no primeiro link da descrição, entra na Ordem e eu espero de coração que você tenha entendido a ideia desse vídeo. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela Ordem.